Bom dia, sétimo ano. Eu sou o professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Bem, eu acredito que todos vocês fizeram as avaliações que foi passado pela escola. Espero que todos tenham tirado nota boa. A avaliação estava facílima. Ainda mais vocês podendo fazer em casa, podendo pesquisar, olhar essas coisas. Então, estava muito fácil, certo? Então, a gente vai dar continuidade do que agora? A gente vai continuar agora o terceiro bimestre, tá bem? A gente tinha dado aula até o segundo. Agora vamos pro terceiro, tá? Então, a gente vai mudar de assunto. Os assuntos que a gente tava tratando muito mais verbo, advérbio, coisa relacionada a isso, né? Agora a gente vai ver algo que também tem relação a verbo, porque verbo é algo extremamente presente e constante na língua portuguesa, pois o verbo é uma das estruturas da língua, ela é uma das bases dela, algo que a gente forma tudo em volta. A gente vai estudar sobre outra das bases dela, que é o sujeito e o predicado. Vocês já ouviram falar sobre isso? Com certeza já, né? A gente vai estudar direitinho agora e ver o que é o sujeito e o que é o predicado. E como é que a gente consegue observar ele dentro de uma oração. Como é que a gente bate o olho numa oração, numa frase e diz, esse é o sujeito, esse é o predicado. Vamos lá? Tá. Abram o livro de vocês na página 104. Pronto, aqui na página 104, no finalzinho, a gente tem sujeito e predicado. Aí tem uma tirinha. Vamos ler a tirinha, ó. Luísa. Tem dois alunos sentados na cadeira, né? Como se fosse na escola. Luísa, você sabe o que é sujeito? Aí Luísa fala, a professora disse que é o ser que pratica ação verbal. Não, Luísa. Alguns verbos não expressam ações. Por exemplo, Luísa é burra. O verbo não expressa nenhuma ação. Expressa sim. Aí ela quebrou a mesa na cabeça dele. Vocês entenderam? Que ele quis dizer que não expressa nenhuma ação nem Luísa é burra, porque não é uma ação, é um estado. O verbo ser, é um estado. Não é uma ação, certo? E ela quebrou o negócio na cabeça dele, dizendo que expressa sim. Qual foi a ação que expressou? Ela quebrar o negócio na cabeça dele. Foi essa ação que foi expressada aí. Tá? Então, pessoal. Basicamente, o que a professora dele, né? A professora desse menino, ela falou foi que o verbo... o sujeito é o ser que pratica a ação. Então, eu gostaria de complementar um pouco essa definição. E ainda mais do que a definição que vemos aqui no livro. No livro a gente tem o dicionário, sujeito. Sujeito é o termo que preenche o lugar A na estrutura da oração. Eu não gosto dessa definição, por quê? Porque não há garantia que existe lugar A na estrutura da oração. Tem oração que não precisa disso, tá bem? Então, uma definição que eu daria melhor para o sujeito é: o sujeito é o ser que pratica ou é alvo da ação. Ação, processo ou estado. Certo? É ele que está praticando algo, ou ele está sendo alvo de algo. Tá bem? Esse é o sujeito. Certo? Então, vamos acompanhar aqui o livro, que é que ele vem dizendo mais. Você já observou na língua portuguesa que os enunciados são sempre estruturados? Quer dizer, as palavras seguem uma estrutura, não podendo ser dita em qualquer ordem. Sabe, ô Luísa, sujeito você, o que é? Fez sentido nenhum, né? Então, dizemos que esse amontoado de palavras não é um enunciado, pois não apresenta gramaticalidade. Isto é, a estrutura correta que a língua nos impõe naturalmente para que possamos
nos compreender. Assim, temos um enunciado quando a gramaticalidade é respeitada. Luísa, você sabe o que é sujeito? Tá vendo como é diferente? No outro, ele trocou os termos e a gente não entende nada, não entende o que é que ele quer dizer. A estrutura de funcionamento da nossa língua segue uma porção de regras que respeitamos mesmo sem perceber. Por exemplo, se você tivesse de organizar as palavras pulou, o menino, muro, o, para formar o enunciado, certamente você as ordenaria assim: o menino pulou o muro. Observe que, por estar estruturado em torno de um verbo, pulou, esse enunciado é uma oração. O verbo, portanto, é o termo básico de uma oração. Tá vendo que eu falei? A base dela. Como tem uma estrutura completa e termina em um ponto final, essa oração também poderia ser chamada de período. Mas isso é uma conversa que teremos mais pra frente. Isso aí a gente vai conversar depois. A oração básica em português poderia ser esquema trazido assim: lugar A, verbo, lugar B. Então, seria isso, né, que ele está dizendo. Que ele está dizendo uma forma de você identificar como é que funciona a oração. O lugar A seria o quê? Seria o sujeito e o lugar B seria o predicado. Geralmente seria isso, né? Para tornar as coisas mais claras, podemos preencher o esquema. O menino pulou o muro. Nessa frase aqui, pessoal, quem é o sujeito? Uma forma simples, direta e fácil de saber quem é o sujeito de uma frase. Qual é o verbo? O verbo é pulou, certo? Então eu pergunto, quem pulou? Certo? Quem foi que pulou? O menino. O menino pulou o quê? O muro. Então pulou o muro é predicado. Por quê? Sujeito é quem pratica a ação. Quem pratica ou quem é alvo daquela ação. Quando não tem quem pratica, então é quem é alvo. Mas, primeiramente, quem pratica a ação. Certo? O predicado é todo o resto da oração. Tudo que vier depois do sujeito é predicado. Professor, qualquer palavra? Sim, qualquer palavra. No resto da frase é predicado. Se tem essa frase aqui, Luísa, você sabe o que é sujeito? Quem é o sujeito daqui? O sujeito daqui é Luísa. Ele está perguntando a quem? Quem é que está sendo perguntado? Luísa. E um menino pulou o muro, é um menino. Vamos ver ali em cima. Cuidado, nem sempre o esquema de oração básica se completa. Às vezes não existe lugar. O que eu tinha falado da outra vez. Não existe lugar. Às vezes tem ocasiões que não tem. Noutras é o lugar B que não existe. Noutras ainda só existe o verbo. Pois é, na oração choveu. Choveu, cadê o lugar A? Cadê o lugar B? Entardeceu. Cadê o lugar A? Cadê o lugar B? Não tem, tá vendo? Não tem. Simplesmente não tem. Certo? É necessário ressaltar que, seguindo a mecânica da língua, em um contexto denotativo, o lugar B jamais poderia ocupar o lugar A e vice-versa. Pronto, chegamos à definição do que é sujeito e predicado. Agora acompanhe. O que aconteceria com o verbo e com o lugar B se colocássemos os meninos no lugar A? Isso mesmo, o verbo iria para o plural, pularam, e o lugar B permaneceria o mesmo. Essa relação de acompanhamento entre o verbo e o termo que ocupam o lugar A é o que chamamos de concordância verbal. A gente vai ver esse assunto mais para frente, eu acredito. Assim, o sujeito também pode ser entendido como o termo com o qual o verbo concorda. Pessoal, concordância verbal nada mais é quando você fala... Se você... os meninos vai na esquina. Essa frase, essa oração, está faltando a concordância verbal. Por quê? Os, plural. Meninos, plural.
Os meninos, plural, tá certo. Vai. Vai não é plural, vai é singular. Então, não dá. Se o sujeito tá no plural, o verbo também tem que estar no plural. Então, os meninos vão na esquina. Entenderam? Isso é concordância verbal. Isso está alinhado. Tá certo? Essa é a parte onde se define concordância verbal. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui, observar os termos que podem ocupar a função do sujeito. Tá certo? Mais pra frente vem só a definição, mais atrás vem só a definição, coisas do tipo. Vamos ver isso aqui, ó. Podem ser substantivos, substantivo ou expressão substantiva, que é o quê? O time está completo. O time é um substantivo. A gente já estudou amplamente substantivo. Vocês estão cansados de saber o que é substantivo. Pronomes. A gente também já estudou pronomes, ó. Eles merecem uma oportunidade na empresa. A gente estudou no primeiro bimestre, um pouquinho de pronomes. Pronomes é o quê? É aquela classe de palavra que substitui o nome, substitui o ser, substitui ele, isso aqui. O eles seriam o quê? Pode ser João e Maria mereceram uma oportunidade. O eles está substituindo o quê? Mais de uma pessoa. Os seres, tá bem? Então, vamos seguir adiante. Pode ser numerais também, ó. Dos 15 convidados, apenas 2 chegaram no horário. Dos 15 convidados, apenas 2 chegaram no horário. Aí, qual é a pergunta que a gente faz aqui, pessoal? Quem chegou no horário? Quem chegou no horário, que é o verbo que a gente tem? Apenas 2. Então, 2 chegaram no horário. 2 é numerais e é o sujeito da nossa oração aqui. Uma oração inteira, ó, ele está dizendo aqui, ó. Os moradores que pagaram a taxa já estão liberados. Os moradores que pagaram a taxa é o sujeito aqui. Quem é o sujeito? Quem é que pagou a taxa? Não, aqui a pergunta é outra. Quem já está liberado? Quem é que já está liberado? Os moradores que pagaram a taxa, certo? Essa é uma oração inteira e é o sujeito dessa outra oração. Ou seja, essa oração aqui é uma oração subordinada. Por quê? Porque ela depende dessa outra. Como assim depende, professor? O sujeito dela está na outra oração. Ela não é uma oração independente, ela é uma oração dependente. Agora, pessoal, eu quero que vocês leiam esse texto da página 106 e façam o exercício da página 107 até a 108, tá bem? 107 até 108. Tem um pouquinho de interpretação, tá certo? Deem uma olhada. Se precisar algo sobre o sujeito, vocês ou assistem o vídeo ou leiam o que temos no livro. Também podem dar uma pesquisadinha na internet, que é sempre bom, tá certo? Vocês têm essa ferramenta aí na frente de vocês, então usem, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. A aula vai ficando por aqui e até a próxima.